Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse vídeo aqui eu vou falar um pouco sobre renda variável e como usar ela dentro de uma estratégia. E principalmente coisas que você não deve prestar atenção. Eu acho que a renda variável ela não é muito utilizada aqui no Brasil. Tem um preconceito sobre ela, eu vou explicar um pouco do porquê que ela não é, tão falada e tão recomendada pelos analistas e tal. Mas ela é vital para você fazer uma boa carteira, uma carteira que esteja protegida principalmente contra a inflação aqui no Brasil. O que é a renda variável? Por que ela tem esse nome? Porque você, ao contrário da renda fixa, que eu falei um pouco mais no vídeo passado, você não tem garantia e nem certeza do quanto que ela vai render. Você basicamente vai comprar um ativo e ele vai ser negociado a um preço X, ele pode variar para cima, pode variar para baixo, como vai fazer, e você vende ele ao preço que está no mercado, caso você tenha que vender. E quais são esses ativos de renda variável? Basicamente ações e fundos de investimento imobiliário, são os FIIs. As ações são de empresas que são negociadas na bolsa. Então, quando uma empresa ela faz uma rodada de investimento e ela abre capital, ela tá disponível para você comprar um pedaço dela na bolsa, negociando ou dentro de um IPO ou no mercado secundário, que é o que normalmente acontece. Referente aos IPOs, que são a entrada de empresas na bolsa. Eu recomendo não entrar em nenhum IPO. Tem vários estudos falando que 99% dos IPOs perdem valor ao longo do tempo. Então tem mais empresas ruins sendo lançadas e você não tem um histórico para acompanhar dessas empresas. Basicamente, eles até divulgam informações e tal, mas elas não são validadas, não são verificadas por auditorias, né? Tipo a KPMG, PwC, enfim. E por isso você nunca deve, não é estatisticamente provável que você vai ganhar entrando no IPO. Você sempre pode comprar depois, não tem pressa em você comprar um ativo logo porque estão falando. Então, nunca caia nessa ansiedade de você, putz, a empresa agora tem a SpaceX, né, que foi a maior IPO aí da história. Você não sabe assim direito o que você está comprando. Na verdade, você não sabe nada. Assim, você não sabe se o produto que a empresa oferece ele é bom, se ele tem aderência, se ele tem competitividade no mercado. Você não sabe nada, porque não tem histórico. Então eu recomendo assim, IPO nunca olha, nem fica sabendo de notícia, espera para analisar depois, ver se a empresa ela é boa, é digna de ter o seu investimento. E você pode classificar em alguns critérios, né? Eu acho que dentro de um investimento em renda variável, em ações especificamente, você precisa classificar liquidez em primeiro lugar. Então já filtra aí pelo menos uns 1.000 negócios por dia para a gente ter liquidez. Na Bolsa Brasileira a gente precisa ficar preocupado com isso, na Americana não, porque lá tem muito mais liquidez. Então filtra aí na pesquisa de algum site de investimento, Status Invest, acho que o Investidor 10 deve ter também. Sempre 1.000, 500, aí você vai vendo lá, mas uns 500 a 1.000 negócios por dia para você começar a olhar. Segundo ponto, governança. Você sempre tem que olhar empresas que têm o ticker 3 do lado do nome. Então é assim, quando você compra ações do Itaú, o ticker do Itaú, que é o código a que se refere àquela ação, quando você vai lá no home broker da corretora fazer a compra ou a venda, é o código que mostra aquele tipo de ação. Do lado desse ticker do Itaú, por exemplo, que eu dei o exemplo, né, é YouTube, aí tem um numerinho, ou é 3 ou é 4. O que significa esses números? A 3
elas são ações ordinárias. Elas dão direito ao voto e quem tem acionista majoritário sempre tem a 3, porque ela dá a, a presença de cadeira dentro do conselho da empresa. E essa classe de ações é a única que você deve olhar. Você nunca vai comprar ações 11, que são as units, e ações 4, que são as preferenciais. Por quê? Porque elas não dão direito a voto. Você sempre quer estar do lado das empresas que têm ações negociadas que são de número 3. Sempre ações ordinárias. As ações preferenciais, muitas vezes você não está dentro de uma faixa de segurança, caso a empresa seja comprada. Às vezes tem algumas restrições quanto a isso e você no final você acaba perdendo. E você tem que sempre procurar colocar mais segurança dentro do investimento que é mais descontrolado. Por isso que eu sempre olho as ações, empresas que têm ações só preferenciais negociadas, que elas não têm ações, ações ordinárias negociadas, que elas não têm ações preferenciais e nem units. Porque isso é parte da governança da empresa. Quando ela faz isso, ela quer atrair mais sócios minoritários, ela não quer somente distribuir um papel e ficar fazendo venda de papel, que seria a das preferenciais e das units. E como ações você quer ter para a vida inteira, como eu falei, você quer ser sócio de uma empresa, você não quer comprar um papel, você está comprando um pedaço de uma empresa. Se você está comprando um pedaço, por exemplo, de uma padaria, você está fazendo uma sociedade com um parente, com um amigo, você quer que a padaria seja boa e que você tenha sempre essa padaria. A mesma coisa para as ações. Se você compra uma ação pensando em vender, você não está pensando em ser sócio, você não está pensando em ter patrimônio alocado em algo que possui valor. Então é sempre com essa mentalidade de você ter um pedaço de algo que tem valor e que você garante certo nível de segurança. E o que mais? E segundo, acho que rentabilidade, né? Você quer ter bons negócios que dão lucro e nunca se envolver em turnaround, que é assim, quando a empresa está indo mal, tipo Gol, essas empresas essas empresas aéreas, né, que sempre estão mal aí, ou a Oi, que eu lembro que tinha bastante questão com a Oi. Ah não, tá dando prejuízo, mas agora ela vai para frente, você vai ter uma rentabilidade. Sempre venderam essa ideia. Você quer ter coisas sólidas, e as coisas sólidas nunca vão ser divulgadas. E pouco importa o setor que ela tá. Existe empresa boa em todos os setores. Um que é muito mal falado é o varejo. A maioria das empresas realmente é ruim, mas existem empresas boas. Por exemplo, a Renner é uma empresa muito boa. E aí você vai criar os seus critérios para selecionar boas ações. Então, basicamente, você vai ter negócios que têm liquidez, primeiro ponto. Segundo ponto, que tem só ações ordinárias negociadas. Dá para abrir exceção para os bancos grandes, então Itaú, Bradesco, porque eles emitiram as preferenciais há muito tempo e é difícil tirar as preferenciais quando você tem tanto tempo assim. Ou para estatal, né? A Petrobras, acho que a Vale até conseguiu tirar, não sei agora, não tenho certeza. Mas acho que eles conseguiram tirar de circulação as preferenciais, mas Petrobras, essas que são gigantes que não tem como você escapar, até dá para passar porque são empresas bem consolidadas. Mas empresas mais recentes, de 20 anos, 25 anos, eu não aceito nem unit nem preferencial. Assim, se ela negocia, se ela abre esse tipo de classe de ação, para mim está fora da minha seleção ali de ações. E negócios que dão lucro,
que tem margem boa, e aí eu vou falar um pouco mais sobre como escolher as ações, né? Mas ações que têm, empresas que têm margem boa, que dão lucro crescente ao longo do tempo, que tem receita crescente, que tem seus produtos comprovadamente requisitados no mercado e a avaliação do público é boa dos produtos. Então, claro que você não vai saber fazer isso, mas é só você olhar o gráfico de lucro da empresa. Você consegue ter uma boa noção se ela está se mantendo competitiva ao longo do tempo ou não. Tem muito mais análise, é muito mais profunda que isso, mas assim, numa seleção geral, a bolsa tem umas 400 empresas. Só de liquidez assim você vai matar umas 300, sei lá. De governança você vai matar mais um pouco, ali você vai ficar ali com umas 70 ações para olhar e para ir diminuindo esse filtro. E é basicamente isso. Sobre cotação, não importa o preço que você compra, não importa o preço que você acha que a ação tem que valer. Vários estudos já mostraram que a diferença de você acertar o preço de compra de uma ação ela é mínima, assim. Se você mantiver uma ação por 30 anos e você pagou um pouquinho mais caro nela ou pagou um pouquinho mais barato, isso daí importa muito pouco. E no próximo vídeo eu vou falar de como acompanhar uma carteira e como você alimentar uma carteira, e esse erro, se você tiver um erro de julgamento de eu vou comprar uma ação do Bradesco que está 20% mais caro do que deveria, e você compra, isso daí é minimizado ao longo do tempo, porque a ideia é sempre você ter a carteira rodando por muito tempo, né? Então você vai comprar várias vezes a mesma empresa a preços diferentes. E é isso, assim, cotação não se importa com isso. Você está comprando uma empresa, o valor da cotação ele é pautado pelas principais pessoas do mercado financeiro. São pessoas muito inteligentes, elas têm informações às vezes até privilegiadas. Então esse preço ele é o preço que vale. Normalmente não existe essa de tá barato, tá caro. Ela tá o preço que estão pagando e o preço que estão projetando para ela naquele momento. E normalmente é o preço base, é um preço que a maioria das pessoas converge para aquele preço, numa média. E você não precisa se preocupar com isso. Assim, você vai pagar R$8 ou R$9 numa ação. Isso não importa nem um pouco, porque você, como eu disse, você vai fazer várias compras dessa mesma ação durante o tempo. E não ficar olhando cotação. A cotação varia muito, assim. Semana que... Esse ano até aconteceu... a bolsa subiu muito forte nesse começo de ano. E depois, por conta da guerra do Irã, aí tem outros motivos. É difícil saber por que a bolsa varia tanto. A nossa bolsa aqui, particularmente, ela é muito dependente de capital externo. E os preços variam, assim. Só que isso é uma coisa que você vai ter que aprender a lidar, se você quiser ter investimento em renda variável. E acho que é mais ou menos isso. No próximo vídeo eu vou falar um pouco sobre como montar uma carteira. E tudo que eu falei para os FIIs vale, tudo que eu falei para as ações vale para os FIIs também, né? Sempre histórico grande, FIIs com boa liquidez, com valor de mercado alto, receitas crescentes. É basicamente a mesma lógica. Tem algumas diferenças, eu vou explicar em outros vídeos, que é muita coisa, assim, mas a mesma lógica de variação de cotação se aplica, tem bastante coisa assim. E é isso, no próximo vídeo eu vou falar um pouco sobre como estruturar uma carteira e como ir alimentando ela, e como você vai reduzindo o erro de preço conforme você vai alimentando ela. E é isso, tamo junto, deixa o like, se inscreve aí, valeu!